Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador desse canal, e estamos voltando aí depois de uma semana. Fizemos um recesso aí em função do carnaval, né? Então, não fizemos as leituras aí durante esse período de carnaval, mas estamos retomando agora na sexta-feira, com a nossa leitura comentada aí semanal de praxe. Vocês que já acompanham o nosso canal aqui já sabem, o canal Conexões e Crenças, ele tem por objetivo falar de espiritualidade, sobre energia, vibração, né? Sobre despertar da consciência, né? Essa palavra que já está tão batida, né? Mas na verdade é a busca pelo autoconhecimento. Esse é o nosso foco, né? E a gente usa aquilo que está nas nossas mãos para fazer essa busca, né? Cair atrás daquilo que nos dê paz, tranquilidade, evolução, discernimento, né? Essa é a proposta. Então, só passando alguns recados, você que nos acompanha, a gente faz as leituras comentadas pela Twitch, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, pela manhã, às 9 horas da manhã. Depois eu pego esse vídeo, legendo e subo no YouTube. Então é bem provável que você esteja assistindo pelo YouTube, né? Muita gente acompanha pelo YouTube. No nosso canal aqui, Conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha, tá? Então é conexões, sei lá como é que fala isso sem o tio, e crencas, né? Então lá no YouTube, ou aqui no YouTube, você vai encontrar algumas playlists. Tem a playlist da Bíblia Peshitta, que nós lemos todas as segundas e quartas, e a playlist do Livro dos Espíritos, que nós lemos às sextas-feiras. Tem também a playlist de práticas, a gente também tem trazido algumas práticas meditativas, práticas respiratórias, para buscar sempre elevação energética, vibracional. Temos também a playlist dos Salmos. A gente fez a leitura dos Salmos, dos 150 Salmos. Diariamente a gente faz a leitura de uma oração no canal do Instagram, Conexões Crenças do Instagram, e a gente concluiu já os 150 salmos, então tá lá no canal no YouTube. E agora a gente tem uma playlist nova, que é a playlist de provérbios, que a gente está na sequência dos salmos, a gente está lendo provérbios, tá? Lá no Instagram. Então vai acompanhando no Instagram a leitura diária das orações, depois a gente sobe em blocos no YouTube, legal? Então é isso que a gente tem, né? Vamos fazendo a leitura comentada dos livros, vamos trazendo as orações, eventualmente a gente traz alguns outros posts, as práticas, e em breve deveremos ter novidades aí, tá bom? Não é tão simples assim a gente manter o canal ativo, mas essa é a proposta, né? Fazer as coisas acontecerem aqui, e a gente conta com vocês também. Tragam suas sugestões, tragam seus comentários, é sempre muito bem-vindo entender também que caminho que os nossos seguidores aí têm interesse que a gente siga, legal? Então, antes da gente começar a leitura de hoje do Livro dos Espíritos, eu quero falar sobre o Clima Digital. Clima Digital é nosso parceiro desse projeto, né? Eles nos dão todo o suporte técnico, nosso braço direito aqui no projeto. Então, se vocês estiverem precisando de algum apoio aí, procurando alguma empresa de digital, que vocês queiram botar para rodar um projeto, fale com eles no @Clima Digital, no Instagram, ou no site www.climadigital.com.br. Isto posto, nós vamos dar sequência à nossa leitura do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3, no capítulo 6. Lei de destruição. Você sabe que o capítulo 3 fala sobre as leis e o capítulo 6 é sobre a lei de destruição. São 7 partes aqui dentro desse capítulo. Então vamos dar início lá na primeira parte, que é sobre destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar,
porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. O instinto de destruição teria assim sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Então, assim, né, nada se destrói, né, tudo se transforma. Então, é preciso que haja essa destruição, né, até para que o equilíbrio se dê, e tudo tem sua razão, né, tudo tem seu propósito. Então, Deus tem controle de absolutamente tudo nesse processo evolutivo das raças, dos seres e dos planetas, né? 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, tudo de acordo com as leis de Deus. A gente não pode antecipar as coisas, né? 730. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que a faz temê-la? Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu um instinto de conservação que o sustém nas provas, e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento, quando um perigo o ameaça. É uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas ingrato rende mais frequentemente graças à sua estrela que é o seu Criador. Então, sim, a gente tem que aproveitar a oportunidade da vida, né? Ao máximo, porque dá trabalho reencarnar. 731. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza ao mesmo tempo colocou os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal, já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos, e cessa com um estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. 733. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens sobre a terra? A necessidade de destruição enfraquece entre os homens, à medida que o espírito se sobrepõe à matéria, e é por isso que vedes o horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. 734. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Tá vendo? A gente tem direito para nos nutrir. 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda
destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede. Então, se a gente faz algo de ruim, obviamente seremos cobrados por isso. 736. Os povos que possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular? É um excesso num sentimento louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outras espécies. Há entre eles mais de medo supersticioso do que verdadeira bondade. Então, tudo na vida é equilíbrio, né? Nem tudo ao céu, nem tudo ao mar, né? Segunda parte. Flagelos destruidores. 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos. Então é um processo de aceleramento, né? 738. A gente teve aí o caso recente, né? Um flagelo importante global, que muita gente despertou com isso. Muitos não, né? Mas muita gente despertou com isso. Então é um aceleramento. 738. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Mas nesses flagelos o homem de bem sucumbe como perverso, isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago da eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós, e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, preexistentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Se se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-las sem murmurar. Interessante, né? A gente tem um ponto de vista muito limitado, né? A gente enxerga do ponto de vista da nossa encarnação, da matéria. E como ele diz aqui, os espíritos dizem aqui, isso é um infinitésimo dentro da eternidade, né? Então, o que para nós parece ser muito grande, ser muito doloroso, do ponto de vista da eternidade não é muito pouco, né? Então, a gente dá muito valor, segundo os espíritos, a gente dá muito valor para algo que não deveríamos, né? Porque a verdadeira vida está do outro lado. Aí tem um comentário do Kardec aqui. Quer chegue a morte por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que com isso, no primeiro caso, parte um maior número de uma vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abranger inteiramente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais que tempestades passageiras no destino do mundo.
para refletirmos, né? 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Processo de longo prazo, né, gente? 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus. E ainda esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar os desastres? Certas regiões, outrora isoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas hoje? Que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes? Enfim. É por isso que ao longo dos anos o ser humano vem vivendo mais, né? Porque a gente vem encontrando meios de superar alguns flagelos, né? Então, sempre olhando também do ponto de vista de ajudar o outro, né? Ajudar o próximo. Terceira parte aqui. Guerras. 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Então, é um instinto, né? O homem. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. E aí, o que vocês acham? Está perto ou está longe disso de acontecer? 744. Qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte, para satisfazer sua ambição. Então, aquela coisa, né? O mal é necessário, mas há de quem o provoca, né? Então, é um processo de evolução mesmo, né? Quarta parte aqui. Homicídio. 746. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime.
porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. 747. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. 748. Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? Só a necessidade pode excusá-lo, mas se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve-se fazê-lo. Então, 749. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Não, quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete e ser-lhe-á levado em conta sua humanidade. Então, se o cara está ali na guerra, acatando ordens, né? Desde que seja isso mesmo, né? Não tem tanta culpa assim. 750. Quem é mais culpável aos olhos de Deus, o parricida ou o infanticida? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. 751. Como se explica que entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que tem vivido muito sem se melhorar. Ele o sabe. Então, a gente sabe que o desenvolvimento é intelectual e moral. Às vezes o espírito é velho, já conhece muito, intelectualmente avançado, mas moralmente pária, né? Crueldade. Esse é mais um bloco aqui de perguntas. 752. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior, porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não o é jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. 753. Como se explica que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria domina sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades que as da vida do corpo, não visam senão a sua conservação pessoal, e é isso que os torna geralmente cruéis. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o império dos espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, sintoniza com gente com espírito também de baixa vibração, né? 754. A crueldade não provém da ausência do senso moral? Dize que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente. Porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que fará mais tarde seres bons e humanos. Ele existe, pois, no selvagem, mas está como o princípio do perfume está no germe da flor, antes de ela desabrochar. Então ele está lá, só que adormecido, né? Aí tem um comentário do Kardec. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza das outras. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, tá tudo lá latente. A gente que precisa despertar, né, e desenvolver. É isso que está latente em nós. 755. Como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? Como sobre uma árvore carregada de bons frutos encontram-se os que não chegam a ter. São, se o queres, selvagens que não têm da civilização senão a verniz, lobos perdidos no meio das ovelhas. Espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem se encarnar entre os homens avançados na esperança de eles mesmos avançarem. Mas se a prova é muito penosa, a natureza primitiva os domina. 756.
A sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão se prepara do bom, depois que este é selecionado. Mas para renascer sob um outro envoltório e como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem encontrou meios de aperfeiçoar e nos quais ele desenvolve qualidades novas. Pois bem, não é senão depois de várias gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. Então, processo evolutivo, né, gente? Vamos para e passo, evoluindo, indo e voltando, vindo e voltando e nos depurando. A sexta parte aqui é sobre duelo. Algo que era mais comum, né, no passado. Mas é interessante a gente dar uma olhada aqui, porque muita coisa pode ser trazida para os dias de hoje. 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como o juízo de Deus. 758. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? É um suicídio. Resposta, né? E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? É um e outro. Aí o comentário do Kardec. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. 759. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recuo seria uma covardia? Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de se ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres, e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. Evolução. Comentário do Kardec. Há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão. E em todos os casos em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Exatamente. Então, o que é a honra, né? Então, deixa pra lá, né? Perdoa, deixa estar. Para que você vai usar de pagar de violência sobre algo, né? Principalmente com a morte, né? Não faz o menor sentido isso, né? Aí é o sétimo bloco aqui desse capítulo, sobre pena de morte. 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que está ainda muito distante de vós. Ou seja, não está perto. Comentário do Kardec. O progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não se visse um progresso nas restrições trazidas à pena de morte entre os povos, os mais avançados e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se se comparam as garantias com que a justiça entre esses mesmos povos se esforça para cercar o acusado,
a humanidade que ela usa para com ele, ainda mesmo que seja reconhecido culpado com o que se praticava em tempos que não são ainda muito distantes. Não se pode desconhecer o caminho progressivo pelo qual marcha a humanidade. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Você pode manter preso, não precisa matar. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? Necessidade não é a palavra. O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece e compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso na civilização? Podes duvidar? Teu espírito não se revolta lendo a narrativa das carnificinas humanas que se faziam outrora em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade? Das torturas que se fazia o condenado suportar e mesmo o acusado para lhe arrancar pelo excesso de sofrimento a confissão de um crime que frequentemente ele não cometera? Pois bem, se tivesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural, e talvez tu, juiz, terias feito o mesmo. É assim que aquilo que parece justo em uma época parecerá bárbaro em outra época. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso. Elas mudarão ainda até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. Isso não existe hoje em dia ainda? Deixa pra lá, né? Não vamos comentar. 764. Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Tendes vós enganado sobre essa palavra, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, e é Ele que aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecastes, nesta vida ou em outra. Aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que sofrerá ele mesmo o sofrimento que causou. É o sentido das palavras de Jesus. Mas vos disse também: perdoai aos vossos inimigos, e vos ensinou a pedir a Deus perdoar as vossas ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiverdes perdoado, compreendei o bem? Então, assim, a lei de talião é Deus que inflige ela, né? Então, nós, os homens, não temos o direito disso. Então, isso é ação e reação, isso é causa e efeito. Você vai receber aquilo que você faz, mas quem aplica essa lei é Deus, não é o homem. 765. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? É tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que têm ainda muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime quando ela é aplicada em nome de Deus, e os que a infligem são acusados igualmente de homicídio. Vamos ler o capítulo 7, que ele é bem curtinho, e aí na semana que vem a gente vai para o 8, que é um pouco mais longo. Beleza? Capítulo 7 do livro 3 é sobre lei de sociedade. Tá? São 3 partes aqui. Necessidade da vida social. Primeira parte. 766 pergunta: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente.
768. O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita. Comentário do Kardec. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social eles se completam um pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, a gente somos seres sociais, né? Nós precisamos uns dos outros para evoluir, né? E viver em isolamento nos embrutece, nos afasta da evolução, né? Segunda parte aqui. Vida de isolamento, voto de silêncio. 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto por isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí sua satisfação? Satisfação egoística. Há também homens que encontram uma satisfação em se embriagar. Tu os aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Importante isso. 770. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas e se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando um mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Então, a melhor expiação é fazer o bem para o outro, né? Isso, você só faz isso convivendo, né? Não se isolando. 771. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores? Estes se elevam rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? Isso não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela. 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil porque no silêncio te concentras e teu espírito torna-se mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Eu tenho um comentário do Kardec aqui. O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. A terceira parte aqui. Laços de família. 773. Por que entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções? Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais que entre os homens os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? O homem tem destinação diversa da dos animais. Por que, pois, sempre querer identificá-los com eles?
Nele há outra coisa além da necessidade física, a necessidade do progresso. Então, nós somos diferentes dos animais, né? Nós temos a inteligência, né? E tem a necessidade do progresso dentro do homem. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Isso aqui foi escrito há quase 200 anos, né? Os espíritos trouxeram a codificação para Kardec há quase 200 anos. E a gente tem visto isso, né? Essa combate aí, de alguma forma, contra os laços de família. E a gente está vendo como é que a sociedade está. Acho que não precisa falar mais nada, né? É só observar. Muito bem, pessoal. Vamos encerrando a leitura de hoje aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade no capítulo 8, que é sobre a lei do progresso. Tá bom? Então, essa semana foi uma semana diferente. Aí a gente teve o carnaval no meio, então fizemos uma leitura apenas no dia de hoje. Mas importante, avançamos aqui no Livro dos Espíritos. E na segunda-feira estaremos juntos novamente para dar continuidade à nossa leitura. E aí com a Bíblia. Um grande abraço, fiquem com Deus, aproveitem o final de semana com suas famílias, descansem mais um pouco, se elevem, né? Tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e segunda-feira estamos juntos novamente. Um abraço, até!